Olá pessoal, Walter Costa aqui mais uma vez no podcast Condomínios Brasil, dessa vez o primeiro episódio do ano 2026, né, Átila? É isso aí, mais um. Vamos pra cima. Mais um, primeiro de muitos esse ano. Esse ano o podcast Condomínios Brasil tá com compromisso, uma meta com vocês de entregar 2 episódios por mês, certo? É um upgrade aí que a gente vai dar para trazer mais informações relevantes, gratuitas, a fim de combater a desinformação nos condomínios, que é a nossa maior missão, tá, gente? E aí, logicamente, como sempre, o nosso ritual, né, Átila? A gente vai passar a bola para os nossos convidados, Andressa e Jean, para eles resumirem aí, falar um pouquinho quem que é a Andressa, um pouquinho quem que é o Jean, para que vocês entendam quem que tá passando essa informação para vocês e para que vocês saibam, né, o quanto cada um tem de conhecimento para compartilhar. Então vai ser um conteúdo leve, vai ser um conteúdo rápido, vai ser um conteúdo para leigo, como sempre, né? E aí a gente vai desenrolando aqui, vamos falar muito sobre fachada hoje, falar sobre como cuidar de fachada, falar sobre o que é importante na contratação e etc. Então, sem mais delongas, sejam muitíssimo bem-vindos todos vocês. Obrigado. E eu acho que eu vou começar pela moça, porque somos todos cavalheiros, né? Exatamente. Quem é a Andressa Keller? Cara, primeiro eu vou começar dizendo que missão, né? Abrir o podcast 2026. Obrigado pela oportunidade de convidar Andressa e Jean, representando também a Graziato Engenharia. Andressa é uma pessoa apaixonada por pessoas, é especialista em vendas, relacionamento e negociação. Estou à frente da gestão da Graziato Engenharia, ao lado do meu sócio. A gente levanta uma bandeira muito importante no mercado, que obra ela não precisa ser um caos, nem dor de cabeça. Obra ela precisa de gestão. A gente sabe que precisa de certos transtornos para que a valorização aconteça. Afinal de contas, obra vai gerar uma poeira, vai gerar um barulho, vai gerar um desvio, mas tudo isso é necessário para a consequente valorização do patrimônio e principalmente para a segurança das pessoas. Então a empresa é uma empresa especialista em fachada, falaremos bastante sobre isso. E a Andressa é uma entusiasta da vida, dos negócios, da área condominial principalmente. Perfeito, maravilha. Jean, é até difícil se apresentar depois de uma É uma aula de missão. comunicação dessa, É né? uma missão. Toda vez que ela apresenta, eu falo, vixe, subiu o nível, subiu a regra. Tá contigo a bola, Jean. Bom, eu sou o Jean, engenheiro civil, sou diretor técnico da Graziato Engenharia, tenho mais de 12 anos de experiência em obras verticais, desde construção, agora atuando nessa parte de manutenções e reformas. Então a gente tem muito para agregar, principalmente nesse tema que a gente gosta muito, né, que é o nosso foco, é o foco principal hoje da Graziato Engenharia, fachadas. Então, que a gente puder colaborar para justamente disseminar essa informação, né, e de encontro à desinformação, a gente também tem essa premissa muito, muito forte lá dentro do nosso escritório. Perfeito, maravilha. E o nosso co-host querido Átila Frois. Átila, quem é o Átila? Então, para quem está assistindo aqui, o Átila também mais um entusiasta do mundo dos negócios, especialmente falando do ecossistema condominial. Então, sou diretor de algumas empresas do segmento, empresas que atuam tanto na parte de segurança como até na parte de jardinagem de segurança, prevenção e combate a incêndio, ou seja, cada uma empresa dessas com seus diretores operacionais, e está sempre aprendendo aqui nos podcasts com os especialistas. Afinal de contas, nós que estamos ligados a esse ecossistema, a gente tem que tomar muito cuidado, que vai desde vamos instalar um equipamento, onde que vai furar, como que vai fazer, Quem vai furar, quem vai fazer. quem vai fazer, se não vai estourar uma cordoalha e arrebentar com a fachada do prédio. Então, vamos aprender um pouco aqui com os nossos especialistas, que eu estava ansioso para poder recebê-los aqui nesse podcast. Eu tava ansioso também. Tem quantas vezes que a gente marcou esse podcast? Mas a Graziato tá badalada. Hoje, onde você passa aí pela cidade, você vê um condomínio com, pelo menos acho que cada rua da cidade que tem algum condomínio, pelo menos um condomínio tá lá na fachada lá, Graziato Engenharia fazendo a obra. Recebam. É verdade. É fruto de um trabalho muito, muito bem elaborado. A gente também tem um time que ajuda demais, time engajado. Isso faz toda a diferença, sabe? Eu acho que quando a gente fala em fachada, em obra e tudo isso, a gente tem que entender que o grande segredo de uma empresa é não inchar a operação. Por mais que nós tenhamos placas em muitos locais, a gente tem essa cautela. Para vocês terem ideia, tem clientes que estão com placas nossas que eles estão esperando literalmente um prazo de uma obra findar. Por exemplo, vai findar a obra nossa em março
e vai entrar outro condomínio. Então a gente já coloca a placa técnica Já tá para que na as fila de pessoas... espera. Isso aí, para que as pessoas entendam Nossa, que ali legal. vai acontecer uma obra da Graziato, Uhum. um certificado do Graziato Engenharia, para elas ficarem tranquilas, que já sabem aí, o nosso mercado tem tomado esse conhecimento, essa apreciação do que a gente vem fazendo. Então a gente, a pedido do próprio cliente, coloca a placa técnica, para que ele fala pra gente, coloca a placa para o pessoal saber que vocês vão fazer a obra aqui. Legal. E a gente já Massa. colocou a placa. Então nem todos esses condomínios estão em obras simultâneas, porque isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque a gente sabe que volume vasto, um grande volume, ele precisa também de um operacional extremamente robusto. E por se tratar de obra, uma empresa ela tem que ter muita cautela nesses processos, porque gerenciar esse segmento, existem desafios. Então você tem que ter ali um nível de gestão, entendendo qual número a minha empresa comporta. Então isso também é uma preocupação da Graziato, porque a gente tem um limite de obras simultâneas, e é uma premissa que a gente não abre mão. A gente não abre mão. Eu tô com fila de espera para atendimento. Entregar qualidade. Perfeito, Muito maravilha. bom. E assim, para quem não sabe, Graziato, eles são patrocinadores do podcast aqui no Espírito Santo, tá? E é uma empresa também que eu, particularmente, eu, Walter, super recomendo, super indico. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou recomendar, né? Porque eu sei da seriedade deles. E antes de começar até as perguntas, quero parabenizá-los, que para quem acompanha as redes sociais, qual é o arroba da Graziato? @Graziato Engenharia com um T só. @Graziato Engenharia com um T só, tá? Eu acompanho muito, para quem não acompanha, olha lá. Parabéns pela gestão de pessoas de vocês, valorização do colaborador que está na ponta. Eu acho que isso, que eu venho da psicologia, então eu entendo que o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Exatamente. Sem eles nada acontece. Mas sou eu que mando. Tá, mas quem é que executa? Quem é que bota a mão na massa? Então, parabéns pela gestão de pessoas e valorização dos colaboradores. Eu acho isso fantástico. A vocês gente, tem sempre muita, a divulgam. gente tem essa visão muito forte, porque quem é que está no front, no dia a dia, quem vê o nosso cliente todos os dias, quem está no condomínio, são os nossos funcionários. Né? São eles que andam pelo condomínio, transitam pelo condomínio com o nosso uniforme. Então, eles são as pessoas que lidam no cotidiano com o nosso cliente. A gente está ali acompanhando, mas estratégia, né? mas eles estão lá na ponta. Então, assim, a gente reforça, a gente dá o treinamento para eles, até como tratar, como se portar, e realmente a gente entende que a gente precisa valorizar eles. Que automaticamente essa valorização traz esse retorno pra gente, que é essa satisfação do cliente, um serviço bem executado, e é onde que a Graziato vem se fortalecendo cada vez mais. Inclusive, corroborando um pouco com o Jean, nós temos na nossa empresa um café com segurança, que ele é feito uma vez por mês, onde é ministrado pelo nosso engenheiro de segurança que presta esse serviço pra gente, que é o Lucas Galdino, e a gente aplica esses treinamentos, esse café, que é um momento de sinergia, naturalmente, mas é também trazendo temas importantes, temas de EPIs, a importância de EPIs. Por que é importante você utilizar um EPI? O EPI você não usa para a empresa, você usa para você, Total. você usa para sua segurança, para o respeito com os seus colegas de trabalho e Isso aí. principalmente com a sua família que te espera em casa. Então a gente trabalha sobre isso no Café com Segurança, a gente trabalha muito DDS, feedbacks, treinamentos. Eventualmente a gente manda para os nossos clientes com certa antecedência. Meu cliente, olha, quarta-feira, a partir da manhã, a obra está paralisada com retomada após almoço. Por quê? Porque aquela equipe vai passar por um treinamento. Reciclagem. Então isso é muito Sensacional. importante, porque o nosso cérebro é a capacidade humana, né? Ele tende a ir esquecendo, a ir adormecendo, a ir se habituando. Então a gente está sempre tentando quebrar. A gente não quer esse hábito do esquecimento. A gente quer o hábito das pessoas sempre relembrar o que é importante. Então a gente sempre trabalha isso na empresa. É o poder da repetição, né? Exatamente. Deixa eu começar, Átila, tá? Aí depois eu passo a bola pra tu. A gente tava falando aqui nos bastidores sobre mapeamento de obra. Se você é leigo, como eu sou um pouco, de novo, tá, gente? Todo episódio eu aprendo, por isso que eu trago os melhores sempre. Porque aqui eu bebo direto da fonte e saio sabendo muito mais do que eu sabia antes, né? Então, como a gente falou de mapeamento de obra aqui nos bastidores, eu queria que vocês falassem, aí fica à vontade, Jean, Andressa, quem preferir, o que é um mapeamento de obra? Eu sou síndico, na cabeça do síndico é assim, eu vou contratar um engenheiro, vou mostrar uma foto aqui, não vou tirar metragem, não vou tirar nada, vou tirar uma foto, vou mandar para Andressa e pro Jean, que eles, com a magia deles, descobrem o que é, fazem um orçamento assertivo e pá. Tá, eu acho que não é bem assim. Por favor, expliquem para leigos, podem ficar à vontade quem vai explicar, mas de uma maneira bem simplista, o que é o mapeamento de obra? Quando entra a necessidade do mapeamento de obra, né, para o condomínio? A gente chama, na verdade, até mapeamento da fachada, né? A gente
é o serviço inicial. Então é dali que sai toda a demanda de uma necessidade ou não de uma intervenção de fachada. E esse mapeamento de fachada, ele acontece por etapas. Então, primeiro a gente faz todo o levantamento do edifício com a parte de projetos. Então a gente faz um projeto de condomínio, se o condomínio não tiver, a gente executa lá internamente, fazendo todos os detalhes da fachada, para o nosso colaborador não ter não riscar a fachada, né? Antigamente era muito comum ter aquelas marcações, o condomínio ficar 2, 3 anos com aquela fachada marcada. Hoje também tem muito, viu? Ainda tem, né? Muito Pois mesmo. Isso gera uma grande desvalorização Eu acho patrimonial. feio demais. As pessoas vão vender, aí a pessoa que vai comprar já sabe que vai passar por uma obra e aí desinteressa, desvaloriza. E às vezes a obra não acontece no ano seguinte, precisa fazer um caixa, demora e tudo mais. Então a gente não faz dessa forma, a gente marca via projeto, para justamente depois entregar esse arquivo digital para o cliente. Então o primeiro ponto é esse, a gente faz esse levantamento. Depois o nosso colaborador desce na fachada, fazendo um ensaio de percussão, que é bem sensorial e conta muito com a expertise do profissional, então eles têm um treinamento para isso. Em paralelo, enquanto ele está fazendo esse mapeamento ali, em loco, a gente está fazendo a nossa inspeção com drone, para justamente gerar essas imagens para o que ele apontar ali no projeto, a gente conseguir transmitir visualmente para o cliente que é leigo. Porque não adianta a gente falar que tem uma trinca na coluna 4 no 13º andar. Ele tá, mas como assim? Então, quando a gente mostra no mapeamento, que é algo mais técnico, que às vezes na comunidade tem ali um engenheiro, tem alguém que tem um conhecimento técnico. Então, a gente atende esse público e atende o leigo também, que é fazendo essa compilação. Ó, a gente, nesse andar, tem um desplacamento e essa foto aqui representa esse desplacamento. Então, mapeamento ali, o sensorial, descendo a percussão, via drone também. E aí a gente traz todas essas informações colhidas em campo para o escritório, faz toda essa compilação de informações, transforma essas informações num laudo, aonde aponta criticidade, o grau de urgência que tem, se é trinca, se é fissura, o que é, a gente categoriza, cria uma planilha orçamentária em cima disso, para justamente o condomínio, o cliente, poder orçar com outras empresas. A gente executa? Nós executamos também. Mas o condomínio precisa ter 3, 4 orçamentos. Então a gente cria a planilha, ele pode distribuir no mercado, e aí você não é mais no achismo. Né? Eles não vão mais para o mercado para o que, eu acho que tem essa quantidade. Não, foi feito algo técnico para um profissional habilitado, aonde que eles vão ter é bem assertivo, né? Só que a gente sabe que vai um pouco para mais, um pouco para menos, mas é algo bem assertivo que não vai trazer uma surpresa para ele e depois ter que aditivar, dobrar o contrato, enfim. Então, o mapeamento de fachada, ele é isso. Ele traz essa segurança para o condomínio em saber o que está fazendo e o quanto que necessita a fachada dele. E também é interessante falar sobre mapeamento. Eu acho que bem colocado pelo Jean, claro. Mapeamento e laudo de inspeção. Muitas vezes o cliente ele confunde um pouco. Eu tenho um laudo aqui da fachada. Quando a gente fala de um laudo, a gente está falando de uma inspeção geral, onde é analisado impermeabilização, sistema de ancoragem, a hidráulica, a elétrica. Então, um laudo, ele meio que abraça a edificação. Falando no português bem claro, é como se fosse um check-up do condomínio. Então, se você quer fazer uma especificação da sua fachada, se você, síndico, identificou um problema na sua fachada, Andressa, eu não preciso fazer um laudo agora, porque eu sei que meu prédio ele está dentro das normativas, dentro das regras, ele está aí com alvará de bombeiro, ele está com tudo em dia. O meu problema é na minha fachada. Maravilha, faça um mapeamento da sua fachada. Tem que especificamente, né? Para quem está assistindo saber que ele pode diferenciar isso. E isso vai impactar, inclusive, no custo. Total. Até porque se você tem um prédio muito prejudicado e a fachada, ela oferece um grau de criticidade maior, até porque muitas pessoas transitam carro e às vezes está muito próximo à rua, então dentro de um condomínio muito deteriorado, muito obsoleto, naturalmente a fachada é um grande risco. Então às vezes ele vai gastar muito menos, ele vai investir muito menos fazendo um mapeamento, começando ali pelo mais importante, que é nesse lugar das pessoas transitarem, e depois ele vai para uma inspeção. Ou ele faz um laudo. Ou ele faz um laudo direto, e esse laudo ele pode exigir para as empresas, que nem todas apresentam, esse critério de criticidade. Olha, eu estou fazendo o laudo como um todo, eu quero entender qual é a realidade do meu condomínio, mas eu preciso do foco muito grande na fachada. Ou não.
Aí a especialista pode dizer, olha, você quer um foco na fachada, mas seu mapeamento está aqui, o seu maior problema não é na fachada. Então é importante o cliente ele ter pelo menos uma pessoa técnica para direcionar qual o caminho que ele vai seguir. Porque se ele faz um laudo, ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter energia, ele não vai ter apoio do condomínio para poder cuidar daquele laudo, não adianta nada. Porque daqui a 3 anos ele vai ter um laudo defasado que ele vai ter que refazer. Então é melhor ele ser mais assertivo no direcionamento, porque eu sempre costumo dizer que antecipação é poder, principalmente por se tratar de fachada. E além de tudo isso, da importância desses documentos, da diferenciação de todos eles, o mapeamento de fachada, ele traz uma previsibilidade. O que é isso? A obra vai começar, o próprio cliente vai apresentar para a empresa que vai executar o documento e vai dizer, olha, minha fachada tem isso. Então o condomínio ele começa uma obra basicamente sabendo quanto ele vai gastar, o que está comprometido, o que não está comprometido. Então se você vai fazer um mapeamento que seja, um laudo que seja, você vai engavetar, não faça, você vai rasgar dinheiro. Porque as patologias, elas vão continuar aumentando. Então, eu acredito sempre nisso. Vocês precisam mexer na fachada, já sabe disso, começa a juntar o dinheiro. Tratar de forma pontual, né? Porque, às vezes, como você diz, vai fazer um laudo completo para uma coisa que talvez você não vai ter condições de executar naquele momento. Se você tem ali uma parte que já esteja ali contaminada, você começou a desplacar... Exato. E quanto mais demora, mais piora. É como se fosse um câncer, né? Ele vai entrando ali, especialmente quando a gente fala de condomínios na região que a gente mora, na beira de praia, que você tem a maresia cada vez mais atacando a ferragem, né? Eu tava aqui pensando numa situação, inclusive, para fazer uma pergunta a vocês. Eu morei num condomínio e ao acordar, né, e sair para trabalhar, a calçada tava cheia de pedaços de pastilhas. E aí essas pastilhas caíram ali, graças a Deus, pelo que eu percebi nesse dia, foi só dando material em alguns veículos que estavam ali na rua. Agora imagina se cai uma pastilha daquela na cabeça de uma pessoa que está passando na rua. E aí fica assim, tem gente que tem o cuidado de observar e solicitar ali que seja um mapeamento da fachada. Mas para o morador, como que vocês podem dar uma orientação para o morador totalmente leigo, olhando para cima assim e dar, pelo menos desconfiar que o condomínio dele precisa de uma atenção especial e com uma pastilha dessa não venha cair na cabeça dele, da mãe dele, do filho dele, porque eu gosto de trazer pra gente, que às vezes a gente só pensa em cair na cabeça dos outros, mas também pode cair na nossa cabeça também. Boa. E se cair na cabeça dos outros, vai ser um problema para alguma outra família. Exatamente. E vai ser dano material para nós como morador, por exemplo, porque isso vai gerar um custo, que seja uma indenização ou que seja também a própria reforma. Uhum. Mas eu gosto de trazer isso pra gente, que se cai na minha cabeça, se cai na cabeça da minha mãe, né? Como que a gente pode estar ajudando o morador a olhar esse detalhe? Quais são os sinais? Eu vou responder essa pergunta, até porque pra gente estar falando para pessoas leigas, eu não vou deixar um engenheiro técnico, um diretor técnico respondendo, senão ele vai dar muita aula. Morador tá indo na padaria de manhã, olhou pra cima, ele viu que tem uma pastilha estufada, tem uma pastilhazinha estufada assim, ó, ela fica mais ou menos assim. Uhum. Ela dá uma empurradinha pra fora, tipo quando o piso de casa vai estourar mesmo, sabe? Tem problema. Aquela pastilha dela vai cair. Com certeza não, com certeza. O correto ela tá uniforme. O correto uma hora ela uniforme. vai desplacar, né? Ela vai desplacar. O morador, ele tem acesso muitas vezes na própria bordinha da janela dele ali. Ele tá vendo o rejunte que tá falhando. Opa, tem um rejuntezinho, mas é só um pouquinho, não tem problema. Não tem problema. Tem problema porque a água entra através daquele pequeno pedacinho que tá sem rejunte, ela pergola e ela cria um grande problema na fachada. Andressa, o meu prédio não tem revestimento, ele é pintura. Você olhou pra cima, tem trinca. No seu apartamento tem trinca, tem fissura. No seu apartamento tem infiltrações. Ah, Andressa, mas infiltração é normal. Não, não é normal. Infiltração não é normal. E é muito comum prédios de pintura, revestimento, dar bastante infiltração justamente onde tem a junta de dilatação. Que a junta de dilatação, falando um português bem claro, me corrija se eu estiver errado, meu sócio. Ela tem uma ativação bem simples, que é como se você dissesse para edificação assim, edificação, a gente sabe que você vai movimentar, frio, calor, enfim, vai movimentar. E você vai trincar. Então eu quero que você trinque aqui. Aí você faz a junta de dilatação. Só que aquela junta de dilatação, ela precisa ser impermeabilizada. E isso é periódico. A norma estabelece, se eu não me engano, 2 anos. São 2 anos. A inspeção do selante são 2 anos. São 2 anos. Legal. Então a maioria dos prédios que você olha, na sua própria varanda que você vai, na sua janela, você vai olhar e você vai ver que tem aquela linha no prédio, cortando ele de fora a fora.
Se você não sabe o que é isso, é justamente a junta de lotação. Então você pode olhar ali e falar, uai, mas aqui não tem o selante que a Andressa falou. Se essa superfície não está lisa, se ela está craquelada, porque o selante já perdeu efeito. Exatamente. Então ali vai ser um ponto sensível que vai começar a infiltração. A partir daí pode contaminar o restante, futuramente você tem um dano muito maior. Exatamente. Muitas vezes acontece a gente chegar no prédio de pintura e aí quando chove, acontece alguma coisa, fica no térreo ali ou no pilotis, fica uma marca de tipo, a pintura é tão antiga que a chuva lavou aquela tinta e fica uma marca de branco assim no chão. É uma outra evidência de que a pintura já não tem mais o seu efeito, né? Então são algumas coisas, e não só isso, como que pintura o morador... descascando, pintura desplacando. Isso aí, estufando, por exemplo, é um sinal que precisa de uma atenção à fachada. Isso é um ponto muito importante de não só os moradores acompanharem realmente a sua fachada, porque eles estão todos os dias ali, mas é para o síndico entender que ele tem uma responsabilidade criminal se uma pastilha cai em alguém. Então, e às vezes os síndicos não têm essa noção, que não é só um carro que tem que dar manutenção, ou se cair em alguém, a pessoa, beleza, vai processar, e aí você tem um dano, assim, um prejuízo financeiro. Ele pode responder criminalmente por aquilo, porque ele é o responsável pela edificação. Então, é um peso muito grande sobre o síndico e ele precisa tratar isso com muito cuidado, com muito zelo. Porque é a PF dele, né? A pessoa física dele que também está atrelado a essa situação. Então, até se ele não tiver um apoio da comunidade para resolver isso, que ele deixe registrado em ata, e se for o último caso, até abre mão do condomínio. Porque tem muito mais coisas envolvidas, né, nessa negligência. Então, digamos assim, você até citou um exemplo até do síndico abrir mão do condomínio. Então, vamos considerar que a pessoa é um síndico e ele até tomou os cuidados. Um morador foi lá, viu que tem um azulejo já com sinal de que vai desplacar. Leva isso, o síndico vai lá e chama uma empresa, faz um mapeamento, vê a necessidade de fazer uma intervenção imediata, leva isso para a assembleia, aí tem os moradores, não precisa mexer com isso agora não tem dinheiro para isso e tal. E aí? Não faz nada. Então ele tá correndo um grande risco, ele é o responsável por aquilo. Totalmente responsável. E o bom é que a lei até ampara ele, porque por se tratar de uma demanda emergencial, ele não precisa pegar a bênção do conselho dos moradores. Ele pode fazer e depois justificar. Pessoal, precisei fazer isso e estou justificando com isso, porque realmente é uma intervenção emergencial. É de segurança, né? Isso aí. E assim, ele não precisa fazer uma reforma da fachada como um todo. Talvez o condomínio não esteja capitalizado, mas é uma intervenção de segurança. Então ele não vai, por exemplo, onde tem revestimento, ele não vai retirar o revestimento e, enfim, gerar ali um problema e não vai tratar aquilo ali, não vai resolver, porque é um problema que puxa outro problema, é igual o carro. Já ouviu o carro? Tá com barulhinho? Leva seu carro para consertar, senão uma coisa vai puxar a outra. E é assim na vida, é assim em tudo. Então, quando oferece ali algum risco e você precisa emergencialmente tomar uma postura, uma decisão, justamente pela correlação com a sua pessoa física, e isso realmente existe, inclusive vocês podem procurar, o time que está nos assistindo, a galera que está nos assistindo, procurar isso juridicamente, ele pode fazer uma intervenção pontual de qual sentido? Uma empresa habilitada com as NRs, né, uma contratação assertiva, para fazer a retirada desse material que está desplacando de forma emergente e talvez trabalhar ali uma impermeabilização naquela região até que ele faça a capitalização, a assembleia para tomar a decisão. Então, se você é síndico e no seu condomínio está acontecendo algum problema, você tem essa autonomia, principalmente porque oferece risco à vida das pessoas. Então, trate a emergência como emergência e depois você comprova isso para a comunidade. A Andressa entrou num ponto, aí eu até tô complementando, já que tu ia falar puxou também, gatilho né? aqui, puxou dois. É só uma pergunta simples, pode ir depois dessa pergunta aqui, é bem rapidinho. Empresa habilitada. Eu ia falar a mesma coisa. Aí pronto, então bateu. Com a sinergia. Isso aqui faz tempo, desde 2021, né, Átila? Empresa habilitada. Quem? Boa. Vou complementar antes deles falar. Por favor. Com o que veio na minha cabeça aqui, que eu gosto de contar uma historinha. Então, eu conheço... olhando pra câmera pra ficar um ponto bem massa. Eu vi num condomínio em questão, né, uma situação assim, lá o síndico conhecia o cara que fazia um monte de coisinha lá no condomínio. Então, tapava um buraquinho e tal, sei lá o quê. Faz tudo. Aí esse cara também vai lá, aluga não sei aonde o balancinho e tal, e sobe lá sem EPI. Amarra a corda em qualquer lugar. Amarra a corda e desce de qualquer jeito. Então... empresa habilitada, e como que o síndico de fato vai identificar que é a empresa habilitada. E como nós estamos falando para leigo de novo, eu penso que essa resposta sua tem que ser o seguinte:
ajudando o morador também a fiscalizar. Porque às vezes o síndico quer economizar demais, Boa. contrata qualquer um lá para descer. O mais barato. Ah, tô economizando. Tá economizando até acontecer alguma coisa, e aí daqui a pouco ele vai ter que pagar o triplo. Perfeito. Isso é muito curioso, até porque o síndico, ele acha, a percepção que eu tenho, né, graças a Deus, não dos nossos clientes, é que o síndico acha que quando ele tá fazendo mais barato, ele tá fazendo o melhor, a melhor escolha. Eu contratei, olha, tinha empresa aqui de 500 mil, de 700 mil para fazer a obra da minha família. Eu contratei uma de 145. Nossa. A loucura. Isso acontece, tá? Isso acontece sei. e acontece E muito. Em muito. condomínio, então. Eu fico me perguntando se esse síndico ele tem a intenção de mudar do condomínio dele a médio e longo prazo. Porque isso vai dar um problema tão grande para ele que ele não deixa uma história, ele não deixa um legado, ele deixa uma bomba relógio. Um passivo. Sabe? Ele deixa um passivo literalmente. Total. Então, os síndicos, eles precisam da consciência que, claro que economizar, gente, é importante, é fundamental. Todos nós trabalhamos nas nossas vidas, nos nossos negócios, buscando economia. Mas você precisa entender o que é uma economia inteligente. Então, quando se trata de uma empresa habilitada, que eu vou até deixar o Jean falar um pouco mais sobre essa pergunta, eu acho que você tem que entender que isso está relacionado a alguns custos que outras empresas acabam não assumindo. Que eu vou começar por uma simples, tá? Total. Mão de obra. Quantas empresas de engenharia que funcionam através de empreita? Qual empresa de engenharia que vocês conhecem que tem equipe contratada CLT? Gente, isso imputa um custo absurdo para a empresa, de todas as formas. Porque a gente tem um sistema no nosso Brasil complicado. A gente paga imposto sobre a nota do nosso serviço, sobre a folha de pagamento, sobre os materiais que a gente compra. Sobre o serviço prestado. Tudo. Então, assim, Relaxa que agora você vai pagar ainda sobre o seu lucro que você for transferir para sua conta. E ainda Exatamente. vindo agora a reforma tributária que já está em transição, o negócio não vai ficar bonito. Então, vocês precisam ter essa maturidade de avaliar exatamente esses pontos que eu estou falando. É natural uma empresa habilitada e certificada não custar o que o cara que vai fazer uma gambiarra no seu condomínio vai custar. Porque empresa sólida, uma empresa que realmente entrega, a empresa tem cara. A empresa tem pessoa, sabe? É igual eu e Jean, por exemplo. A gente coloca a cara na internet, a gente fala sobre isso, a gente está aqui levando informação para combater a desinformação. Então, cara, você sabe a quem procurar, você sabe aonde ir, por que ir, como ir. Quantas vezes você contrata uma empresa que você não sabe nem da onde que veio, quem é, o que está acontecendo, que tipo, você não pede uma certidão. Mas era mais barato. Mas era mais barato, então eu fiz uma ótima escolha. Eu ajudei o condomínio, não, você não ajudou. Você enfiou o condomínio me rascado. E antes de responder sobre a empresa, é muito bacana a gente tratar sobre isso, porque às vezes a obra de fachada, normalmente ela demora 6, 10, 18 meses. E como a empresa é a mais barata, então não tem esse controle dos funcionários que estão ali. Ele vai no mercado, chama um, chama outro, bota ele dentro do condomínio. E quem são essas pessoas que estão transitando ali no condomínio? Quem é as pessoas que estão andando no andar onde minha família está? Eu saio para trabalhar, deixo minha esposa, meus 2 filhos, por exemplo. Quem são essas pessoas que estão transitando ali? A gente não sabe, não tem um documento, não tem um registro, não tem nada. Então, uma empresa de engenharia, uma contratação assertiva, primeiro, a empresa ela precisa ter um responsável técnico. Então, ela precisa ter um engenheiro. Automaticamente, essa empresa vai ter também um registro no CREA, que justamente vai comprovar que essa empresa ela é habilitada, ela tem um profissional técnico e anda com os registros em dia. Uma empresa habilitada, ela apresenta essas documentações e não só isso, ela apresenta um histórico de obras que já fez, ela tem um case de produtos que ela já entregou, de condomínios que ela já fez, que o cliente pode ir lá visitar. Então, ela não é uma empresa que surgiu ontem, não é um CNPJ fantasma, por exemplo. Ela tem bagagem. Então, o principal é isso. Primeiro, é ver se a empresa tem dinheiro, porque muitas das vezes a empresa contrata um engenheiro avulso só para dar uma canetada, né, aquela canetinha de ouro, e apresentar RT. Mas a empresa mesmo não tem um registro no CREA. Eu acho que esses 2 pontos são os principais. Pedir o registro do engenheiro e colocar no contrato que tem que ter um acompanhamento técnico periódico. A cada 2, 3 dias tem que ter um engenheiro indo lá. Porque o engenheiro vai especificar o procedimento correto, o material correto, como executar os equipamentos corretos e automaticamente isso resulta no produto final. E aí, contribuindo um pouco mais, eu acho que é muito importante também, na sequência do responsável técnico, o cliente entender que, como qualquer empresa que ele vai contratar, ele precisa solicitar certidões.
Ele precisa Total. solicitar todas as certidões. Andressa, que certidões são essas? Instagram da Graziato tem lá um e-book que ensina a fazer toda essa contratação. E-book gratuito, né, Andressa? Gratuito. No nosso Instagram, no nosso site, é só clicar no link que tem lá, ou ir no site da Graziato Engenharia, você consegue baixar esse e-book, é um conteúdo realmente gratuito que a gente construiu para direcionar o síndico, qualquer leigo que pegar esse e-book, ele vai conseguir destrinchar as informações e entender qual o passo a passo, que tipo de documentação solicitar. Andressa, eu vou fazer uma intervenção na minha fachada, que NR eu posso exigir? Ah, eu posso exigir a NR, um exemplo, 01? Não, cara, você vai exigir NR18, NR35. Então, tem algumas NRs para cada especificação que você vai trabalhar dentro do seu condomínio. Então, é sempre importante você também vislumbrar isso. Porque se o condomínio passar por uma fiscalização, o profissional está lá na cadeirinha, está lá no Jaú, não tem habilitação para estar ali, ele não está certificado para estar ali. Às vezes, a pessoa está ali em altura e a pessoa tem uma labirintite, tem um problema crônico, e aí? É um grande risco, é um grande problema. E essa questão Envolve vidas, né? envolvem vidas. E essa questão que o Jean falou sobre o tempo de obras também é muito pertinente, porque se você não tem uma equipe contratada prestando serviço dentro do seu condomínio por 9 meses, 12 meses, 15 meses, a gente tem um sério problema com quem está transitando ali dentro do seu patrimônio. Muito grave. Por exemplo, as pessoas ficam só... Se você está aqui agora, você mora em condomínio, com quem está a sua esposa e o seu filho? Não está na sua casa? Eu ia fazer uma piada aqui, tomara que sim. Carol te E aí, mata. eu sei que a sua esposa está em casa porque seu filho tá bem novinho, então possivelmente ela está acompanhando ele. E aí está acontecendo uma obra lá no seu condomínio. Poxa, o cara transita no corredor, na fachada, na intimidade, a sua frente, seu fechamento de varanda é de vidro, a janela é de vidro, dá para ver lá dentro. Dá. Poxa, você não sabe quem é o cara, Total. quem é a pessoa, quem é o colaborador. Então, minimamente, é Boa. importante você fazer essas solicitações, certidões, e sempre pedir para a empresa. Empresa, olha, você vai botar quantas pessoas no meu condomínio? 4? São 4 pessoas, responsáveis técnicos, gestores, etc. Eu quero uma listagem desses Nome, colaboradores CPF, tal, para tal, ficar tal. na minha portaria. E o registro deles, dizer, porque é muito fácil a pessoa falar que ele é fichado. Então pede a ficha de registro dele da empresa, pede um seguro de obra. A Porque, comprovação do FGTS. isso aí, porque como você vai fazer uma obra que desse porte e às vezes a obra não tem um seguro, por exemplo, um seguro de engenharia que respalda tanto o condomínio, quanto a vizinhança, quanto bens materiais. Então, nesse e-book, a gente teve o cuidado de esmiuçar tudo para deixar bem didático. Então, se você quiser contratar uma obra de fachada, @Graziato Engenharia, clica no link que você vai ter uma aula lá sobre isso, gratuita. Perfeito, maravilha. Só uma observação importante, tá, pessoal? Caso você seja um desses síndicos, eu acho que não, meu público geralmente tem uma qualificado, né? noção maior, é muito bem filtrado, né? Por isso que eles assistem o podcast, porque eles buscam Aí eles informação. pega o corte aqui e compartilha com quem Exatamente. tá fazendo besteira. Olha lá, ó. Pode compartilhar, tá, gente? Ó, só para ratificar, tá? A responsabilidade, caso uma obra, fachada ou não, caso uma obra dê errado e não tem um responsável técnico, a responsabilidade é 1.000.000% da pessoa física do síndico. Ah, mas eu sou pessoa jurídica. Tá bom, então a pessoa jurídica do síndico. 100% da responsabilidade vai ser sua. Vai buscar lá no Se CPF alguém dele. morrer, se cair lá de cima, a responsabilidade é sua, síndico. Então, a partir de agora, depois de ver esse corte, depois de ver esse podcast, a íntegra talvez, pense 2 vezes antes de escolher o mais barato. Pense 2 vezes no preço versus valor. Que às vezes isso vai impactar não só na sua vida profissional, mas na pessoal também. Porque eu acho que dá um problema grande, né? Se cair um rapaz lá de cima, hein? E o próprio síndico ou morador também, eles precisam construir uma consciência sobre isso, que a manutenção ela é uma coisa muito silenciosa. Se você está vendo seu condomínio quieto, silencioso, é porque a manutenção e a gestão do síndico, o legado daquele síndico está sendo eficiente. Porque onde tem um condomínio esquecido, um condomínio que oferece risco, é conflituoso morar ali. Você pode reparar que nesse condomínio geralmente tem um lado A e o lado B. Total. O lado que quer melhorar, o lado que quer valorização patrimonial, que quer segurança e o outro lado que não quer. Então é importante ter essa visão para até combater essas pessoas. Muitas vezes não é uma obra voltada para valorização, para estética, para o layout do patrimônio. Não, é segurança. Estrutural, né? E é silencioso. É muito melhor você fazer uma manutenção preventiva do que você fazer uma corretiva. Porque você esperar o negócio transbordar para você agir. A manutenção cuidada, ela é quietinha, ela gera menos transtorno, ela gera menos gatilhos, ela envolve menos
valor aportado, porque se você faz uma manutenção realmente ali cautelar no seu condomínio, você documenta tudo isso, você não vai desembolsar 1,5 milhão, 5 milhões, 9 milhões, acreditem, tem obras condominiais aqui no nosso estado mesmo de 15 milhões de reais, porque o prédio foi tão negligenciado que ele chegou num ponto que é quase... Só não é construir outro porque a fundação, a gente está falando de muito ROI, né? Mas é um valor absurdo. Então, assim, o morador ele não tem que ficar confortável porque a taxa extra é pequenininha, se o prédio dele está quase caindo aos pedaços. Ele tem que ficar preocupado, porque o patrimônio dele vai ruir. E não vai ruir, assim, no sentido de, eu vou perder isso aqui, vai cair, eu vou ficar sem minha casa. Não é sobre isso. É sobre, muitas vezes, você ter até problema com despejo lá dentro. Tá insalubre o negócio, você não pode morar, oferece risco. E aí? E aí que a obra que seria 500 mil há 5, 10 anos atrás... Agora vai ser 9 milhões, 10 milhões. Então, você não tem que ficar confortável quanto morador. Você tem que ficar preocupado. Principalmente se ali é um bem que você conquistou, se é o sonho da sua família, se, poxa, isso aqui é minha primeira casa, é o meu alavancar, meu primeiro passo, meu primeiro patrimônio. Cuida do seu primeiro patrimônio. Faça ali o seu cuidado da sua casa, do seu lar, que ele não é da sua porta, da sua unidade para dentro. Isso é legal de falar. Porque a pessoa, quando ela mora em condomínio, ela acha que ela vai entrar na porta da casa dela, na hora que ela passa lá na porta e entra na sala da casa dela. Não. A casa dela, na hora que ela entra lá no portão do hall de entrada. Total. E ela tem que ter essa noção. Porque ali, o todo, a edificação como um todo é a sua casa. Você não compra e você não paga só o IPTU pela sua unidade. Como a gente aprendeu com o Isaac, né? Todo mundo é sócio. Todo mundo é Todo sócio. mundo é sócio. É uma Todo empresa mundo é onde todo mundo é sócio. Todo mundo é sócio. Literalmente, a engrenagem ali precisa ser azeitada por todo mundo. Total. E para aproveitar aqui, vou falar nem de passo a passo. Vou falar assim, eu sou síndico, eu percebi que, como a Andressa já deu uma dica, desplacou ali na fachada, eu já estou preocupado. O meu síndico ele já está buscando até algumas empresas, mas eu queria entender um pouquinho do que é hiper necessário, do que é imprescindível, melhor dizendo, para eu analisar que esteja no contrato. O que é que não pode faltar em um contrato de manutenção de fachada? Olha, eu acredito que é imprescindível ter uma cláusula lá onde obriga a empresa a apresentar as NRs. Eu acho que é fundamental seguro de obra, que esse seguro engenharia ele envolve danos ao patrimônio, a terceiros e até também contribui com o seguro de vida dos colaboradores, apesar deles sendo contratados também terem essa segurança, né? Mas esse seguro ele também abrange tudo isso. Constar no contrato que vai ter um responsável técnico pela empresa, constar uma conferência periódica, o engenheiro ele não vai ficar na sua obra full time, a não ser que você realmente pague por isso. Mas o engenheiro ele precisa passar na sua obra pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E aí vai ter lá, nessa obra, um encarregado, principalmente se for uma obra robusta. Então eu acho que essas nuances precisam ser amarradas no contrato. Seguro, NRs, responsável técnico. Porque é muito comum isso que o Jean falou, a canetada de ouro, né? Tem um engenheiro. Quem é um engenheiro? A cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas nunca vê. Então isso é muito drástico, isso é grave. E eu acho que o mais importante é correlacionar isso no contrato e até atribuir, de fato, o bloqueio de pagamento quando as empresas elas não apresentam. Boa. Porque é a sua segurança, é a sua celeridade ali. Até porque o síndico ele se reporta à comunidade. Ele precisa estar assistido. Então ele tem que ter algum poder na mão dele. Eu sempre digo para o meu cliente, olha, tudo que você puder verbalizar e alinhar com a empresa é importante. Mas o que puder ser verbalizado, dialogado, alinhado, coloca essas particularidades no contrato. Porque palavra é uma coisa que acaba passando um entendimento. Síndico muito também acaba indo. Síndico muda. Exato. O síndico muda, o síndico tem uma promoção e vai para outro país, vai para outra cidade. Então, assim, é muito importante. Boa. Todo o alinhamento de particularidades feitos na negociação comercial entrar de alguma maneira no contrato, mas isso sempre não imputado, tá, pessoal? É sempre alinhado com a empresa, alinhado com o contratante, para que fique um instrumento palpável e que assegure os dois lados, porque é o ganha-ganha. Não tem que ser um contrato que valoriza só o condomínio ou que assegura só o condomínio. Pelo contrário, se a empresa morrer, ela vai te entregar uma obra como?
Sim. Então tem que ser, de fato, um contrato viável, palpável, saudável, que oferece segurança para todo mundo, né? ambos os envolvidos. Colaborando com o Andressa, eu acrescentaria 2 pontos, que além das NRs, também reforço que é muito importante a ficha de registro dos funcionários. Boa. E um escopo muito detalhado no contrato, para depois a empresa que está executando não falar isso não estava incluso, ou o cliente falar, eu achei que isso estava incluso. Isso gera um desgaste tremendo nessa relação, até também a transparência com os condôminos. Se alguém questionar uma coisa, gente, isso não estava no contrato. Então um escopo muito bem detalhado é muito importante. Inclusive, no mapeamento de fachada, quando o síndico for contratar, ele pode conversar com as empresas antes. Empresa, no mapeamento de fachada, vocês entregam a planilha quantitativa? Por que essa planilha é importante? Ele vai para o mercado, ele vai orçar, certo? Cada empresa que for na visita em loco, ela vai ter uma análise, um critério, uma metodologia. A partir do momento que o condomínio oferta uma planilha, ele detém o controle. Porque ele fala com a empresa o seguinte: empresa, o meu problema é esse. E quem diagnosticou esse problema muitas vezes é um contratado do condomínio, é um engenheiro contratado do condomínio, de forma totalmente imparcial à contratação. Então o condomínio vai fornecer essa planilha para o mercado. A Graziato vai orçar a mesma coisa, o concorrente vai orçar a mesma coisa. Então não existe um método particular de cada empresa. Existe uma maneira que tem que seguir. E aí essa planilha, ela pode inclusive entrar no contrato. Isso pode ser uma exigência do cliente. Boa. O cliente ele pode exigir que as empresas coloquem da seguinte maneira, muito didático: o escopo da obra vai ser entregue conforme planilha anexo disponibilizado pelo condomínio. Ponto. Então, como que eu vou dizer isso não está no meu contrato? Não, isso aí não fazia parte da nossa conversa, porque eu tenho uma planilha fornecida pelo próprio condomínio atestando tudo que nós acordamos, tudo que nós fechamos. Então, essa planilha, além de dar essa segurança para o cliente, questão de aditivos contratuais, que muitas empresas acabam fazendo isso no mercado, joga um preço lá embaixo, aí quando entra no condomínio aparece a surpresinha, igual um Kinder Ovo. Então, isso aqui traz essa previsibilidade para o cliente e faz o mercado orçar as mesmas coisas. Porque muitas vezes, como é o entendimento ele é particular, sim, a empresa do Átila vai lá, tem um entendimento. A empresa da Andressa e do Jean vai lá e tem outro compara entendimento. banana com maçã, ninguém entende nada. Aí o síndico me liga e fala assim: Andressa, eu quero fechar com você, mas o orçamento deu muito diferente. Meu síndico, você quer que eu analise o escopo? Você pode tirar o valor aí que eu te mostro o que está diferente, o que não está, eu te ajudo nisso. Aí chega lá, um exemplo, tá? Um exemplo bobo. A própria manutenção de fachada mesmo. É pintura. Um exemplo simples. O cara vai fazer pintura, aí não tem no orçamento dele lavagem de fachada e não tem no orçamento dele fundo preparador. O cara considerou só tinta, né? Só tinta, ele vai rolar a tinta por cima da tinta. Aí ele tem, às vezes, 30%, 40% a menos que eu. Aí escolhido, depois faz os aditivos, um abraço. Não, ou muitas vezes nem faz o aditivo, dependendo da empresa, ela realmente acredita que aquele processo é o certo. Aí vai dar 6 meses, a sua pintura vai estar, provavelmente, muitos síndicos, se estão nos assistindo, eles vão se identificar com isso. A pintura vai dar aquelas barrigas, aquelas bolhas e vai começar a descascar. É isso que acontece, meu síndico, quando a contratação importante, você falou algo importante sobre a comparação. Eu tenho 2 casos assim parecidos num segmento. Então, o cliente falou assim: mas seu orçamento está muito diferente. Aí eu pedi a oportunidade assim: não preciso ver preço. Isso aí. Deixa eu sentar com você e só olhar. Então, exemplo, era um orçamento de sistema de segurança. Aí o meu orçamento tinha um computador. No do concorrente, não tinha. O meu orçamento tinha HD de 8 teras. No do concorrente era de 1 tera. Então, cliente, olha, eu também consigo. Se você deixar eu fazer o orçamento igualzinho, você quer seguir esse escopo aqui, essa relação? Eu vou fazer igualzinho. Eu tenho certeza que o meu vai ficar mais barato. Aí eu tirei, na hora, mexi no sistema, o meu acabou ficando mais barato. Então, qual que é a relação do caro e barato? E num outro condomínio recente também, foi feito lá um orçamento, uma projeção, tipo 60 câmeras, e na hora que vai para orçamento, aprovaram de uma outra empresa. Aí, depois que é aprovado, o outro orçamento era só 16. A diferença é muito grande, de 16 para... Teve um condomínio que eu te indiquei que foi assim também, né? Talvez a gente talvez estamos falando até do mesmo condomínio. Eu acho que sim. Porque na hora que leva, o pessoal só olhou o preço. Peraí, olha a quantidade. Exato. Né? Procura... Só olha a última linha lá, né? Só o valor. Até mesmo nesse caso aí, né?
contratar uma empresa para criar como se fosse um termo de referência, né? Mesmo, né? Melhor cenário sempre. Para isso, porque vai conseguir fazer uma melhor escolha. E falando de projetos grandes como uma reforma, pode haver uma discrepância gigante. Totalmente. Total. E essa discrepância gigante, isso vai pesar muito lá na frente na validade desse trabalho que vai ser realizado, né? dúvida. O síndico, ele não tem, a não ser que ele seja engenheiro, mas mesmo se ele for engenheiro, ele não tem essa função no condomínio de fazer uma planilha orçamentária, né? Então o síndico não tem essa função e muito menos essa expertise. A comissão, o conselho também não tem essa função. Então é muito bom quando a gente chega no condomínio, o condomínio entendeu isso e tem um profissional que justamente cria essa planilha, dá o suporte desde a contratação até o durante a obra e o pós-obra. Hoje está muito em alta o condomínio ter um engenheiro igual ele tem um administrador, igual ele tem um jurídico. Tempo mensal, né? Ter um engenheiro ali mensal para dar fixo, né? contrato fixo para dar essa consultoria. Então hoje o mercado vai tender a isso, entender que a parte técnica é igual a parte jurídica, igual a parte contábil. Tem que ter um acompanhamento ali mensal. Então é muito importante e a gente vê a agilidade do processo quando o condomínio tem essa consultoria, porque os orçamentos vão chegar já balizados, né, com os mesmos escopos, e aí o processo avança muito mais rápido. Dá mais celeridade, né? Muito Então, mais. só pra gente voltar aqui, eu sou síndico, eu tô buscando empresas para fazer minha fachada, mas não sei o que olhar no contrato. Só que eu anotei aqui, se faltar alguma coisa, vocês me avisam. Número 1, você vai pedir a planilha quantitativa no mapeamento, né, para ter o escopo ali em mãos. E aí a gente começa. Você precisa exigir NRs, seguro de obra, responsável técnico e é bom você ter certeza de que não é só uma pessoa, o vizinho que assinou e Perfeito. passou para frente. Tem que ser um cara realmente ali da empresa, responsável pela empresa. Conferência periódica, então amarra, talvez bota em contrato 2 vezes por semana, 3 vezes por semana uma visita desse responsável técnico, até porque é ele que vai entender o follow-up da obra, o que é que tá avançado, o que é que tá atrasado, o que é que tá ok, o que é que precisa ajustar. Ficha de funcionários, ficha de registro, para ter certeza que o funcionário, aquele funcionário, de fato, ele tá registrado na empresa. Caso haja algum sinistro, você está resguardado, meu amigo síndico. E por último, um escopo detalhado no contrato, que basicamente é essa planilha quantitativa, né, que você pediu no mapeamento, Perfeito. e aí anexa em contrato para que você possa estar respaldado de que o que você está contratando será entregue. É isso mesmo? Exatamente. Perfeito, pois anotem aí. E agora eu vou tocar a bola pro Átila para ele fazer a cereja do bolo, porque a Andressa, para quem não sabe, eu atrasei hoje a gravação. Minha amiga Andressa tem outro compromisso, Jean, eu acho que também. Tem. Obrigado pelo tempo de vocês, tá? Átila, bota a cereja no bolo, faz a boa, que a gente... Quem quer saber mais, vai lá no Instagram e baixa o e-book. ou no site da Graziado também, boa! Mas, agora é a hora da mensagem do coração. Olhando para a câmera 18, Andressa, aquela câmera ali, entrega a mensagem para quem está nos assistindo agora, o que vem na sua cabeça agora e chama. Rapaz, que desafio, hein? Meu Deus. Essa é nova, do céu, inovaram. Ele falou pra ela primeiro. Ainda bem. Você Ai, eu também votei, você chegaram só ela. A gente faz uma mensagem empresarial, profissional, ou a gente faz uma mensagem do coração? O que vir no seu coração agora que você você preferir solta no ali. momento. Olha, eu vou fazer uma mensagem aqui que é uma mensagem de pessoa para pessoa, não é a Andressa profissional. Então eu acredito muito que tudo, independente da sua religião, eu sou uma pessoa cristã, então eu acho que tudo que você se propõe a fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Boa. E aí isso também vai muito no coração do meu síndico, porque quando você olha só o preço, você também não está cuidando da vida das pessoas. Então olha por trás disso. Eu vou repetir, tudo que você faz na sua vida, seja contratação de obra, seja com a sua família, seja com seus amigos, qualquer lugar que você esteja, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Perfeito, maravilha. Que isso, hein? Ah, Que isso, hein? Ainda bem que eu tô É. de camisa Eu saio de longa. casa com essa missão Rupiei sempre. todinho, Isso, hein? moço. Cara, de verdade, eu saio de casa sempre pensando nisso. Eu falo, eu preciso... Tu já me falou isso outras Eu já vezes. te falei, e eu Já. acredito realmente nisso. Legal. Eu acho que o transformar não é você transformar multidões. Você não precisa transformar multidões, mas às vezes Boa. uma coisa que você toca, você transforma. E é sobre ser 1% melhor todos os 1%. dias. Eu ia falar sabe? isso, é 1%. E eu cuido muito disso, eu acredito muito nessa premissa. E eu realmente não falei isso por falar, eu falei isso porque eu aplico.
Tá aqui meu sócio que não me deixa mentir. Eu detesto fazer as coisas de forma mediana. Eu me sinto medíocre. Medíocre. Sabe? Eu não Boa. consigo. Então eu sempre busco as melhores soluções, como se eu estivesse fazendo, mesmo com alguém sempre me vigiando, com algo sempre me vigiando. E na verdade não é vigiando, né? Na onipresente. verdade, ele tá sempre ali. Como É isso Deus vendo. tá vendo. Ele está tá vendo. Isso Ele aí. está vendo. Além de Deus, quem tá assistindo esse podcast também vai ver o que você vai falar, olhando para aquela câmera ali, a mensagem do seu coração. Bom, vamos lá. A nossa profissão, tanto da engenharia quanto do síndico, é uma profissão que realmente é cuidar, né? Então a gente cuida da obra para entregar um produto de excelência e você que é síndico também cuida de várias famílias que estão ali no condomínio. Então que a gente tem sempre esse olhar que a gente resolve muitos problemas, mas principalmente a gente está cuidando de famílias, está cuidando do ir e vir, da segurança. Então que a gente tenha sempre isso, que por detrás de um condomínio existem famílias, crianças, pais e mães que precisam desse cuidado nosso. Você, síndico, que gera essa demanda e a gente, na hora de trabalhar, de executar, também entregar o nosso melhor. Então é isso, é o cuidar. Então eu vou ser o Perfeito. host agora, que a gente não vai encerrar, não. Deixe sua mensagem, Walter. A minha mensagem, eu até... Olhando pra câmera aqui, ó. Não, até iria deixar, vou até dizer que eu me preparei, viu? Ô, A mensagem que eu vou deixar é que o Atlas sempre me cobra, e muitas vezes eu falho, me perdoe, meu amigo. Inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos síndicos, compartilhe com o seu conselho, porque o seu conselho, tendo esse tipo de conhecimento, ele vai te ajudar a ter uma gestão muito melhor. Quando a gente fala de estrutura, como foi bem mencionado aqui, preventivo é lei, corretivo é atraso, corretivo é prejuízo. Então, pegue todo esse conhecimento que foi gerado aqui, aproveite que vai sair os cortes também, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, estamos no TikTok, estamos no Instagram, @podcast Condomínios Brasil, e 2026 vai ser o ano que a gente vai mais gerar conteúdo na história do podcast. Aguardem, contem conosco, sigam conosco e chama. Chama. Sua vez, Átila. E como já diz um ditado popular, prevenir é melhor do que remediar. Boa. Chama. tem que fazer um